Boa tarde, pessoal! Então, nós estamos começando com o nosso primeiro vídeo do canal, chamado Caminho da Matéria. E a nossa primeira matéria que nós iremos falar de hoje vai ser física, sobre princípios da eletrostática. O que seria princípios da eletrostática? Para um ponto de partida, podemos dizer que no período de Tales de Mileto, lá na antiguidade, lá no período dos gregos, Tales de Mileto observou que, ao atritar um pedaço de âmbar, que seria uma resina sólida, com uma pele de animal, ele adquiria uma capacidade de atrair um corpo leve, ou seja, pedaços de fênix e entre outras coisas, como folhas também, né, que podiam ser absorvidas, né, e ser atraídas. E assim ele propôs que aquilo gerava vida, né? Porque falava, então isso aí é uma coisa do nosso Deus, os gregos, né? Que falava, estão enviando esse sinal que eles estão fazendo esse poder que é hoje que é do raio, né? Como Zeus e tudo mais, né? Mas hoje em dia a gente pode dizer que isso não existe, né? Que não quero criticar alguma religião, né, tudo mais, sobre que deuses gregos existem, mas tipo, que agora foi tudo quebrado e falamos que existem cargas elétricas que conseguem se atrair ou repelir. A partir de um experimento feito em 1909, pelo cientista Robert Andrews Millikan, ele determinou que o valor da carga do elétron ele determinou que a carga do valor do elétron é o equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá vendo? O valor da carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, essa é a menor carga elétrica que a gente pode adquirir no meio natural. Então, isso seria um 0, mais 18 zeros, mais 17 de zero. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, né? Mas, tipo, acho que é 0, mais uns 16 zeros, e depois esses 16, né? Então, essa menor carga elétrica que a gente pode encontrar na natureza. Bom, ele também partiu com um princípio sobre o valor do átomo, né? Que seria isso aqui, né? O modelo atômico. O que seria o modelo atômico? O modelo atômico é nada mais nada menos que diversos elétrons, né? Diversos elétrons que estão girando em volta de um único núcleo, que seriam os prótons. Ou seja, os elétrons são considerados negativos, enquanto os prótons são considerados positivos, né? Porque já que um átomo ele é considerado uma carga neutra, né, como estabilidade, né, porque todo mundo sabe, né, todo mundo já viu em desenhos animados que quando a gente quebra um átomo, ele explode que nem uma massa de nível nuclear, né, tipo uma explosão nuclear. Então, a partir desse experimento, a gente pode dizer o quê? Que corpos neutros possuem número de prótons positivos iguais ao número de elétrons negativos. Assim, é considerado um corpo neutro. Quando é um corpo negativo, o número de prótons, né, que são positivos, são menores que o número de prótons negativos, né? Então, positivos tem menos, enquanto os elétrons negativos tem mais. Já um corpo positivo, o número de prótons dele, que seja positivo, é maior que o número de elétrons que são negativos. Então, a gente tem 3 referências aqui sobre 3 tipos de corpos e vamos seguir em diante. Bom, aqui tem um texto falando sobre a carga elétrica, né? A carga elétrica adquirida por um corpo depende, portanto, do número de elétrons perdidos ou ganhos. Olha só, se é corpo negativo. Olha só o que ele acabou de falar, que o número de elétrons perdidos ou ganhos. Ou seja, o número de elétrons negativo, um corpo positivo e negativo depende da carga elétrica, né? Do número de elétrons que ele perdeu ou ganhou. Assim, então, temos a seguinte fórmula da carga elétrica, né? Que é Q igual a mais ou menos o número de elétrons, vai determinar a nossa carga elétrica. O N é equivalente ao número de elétrons, sendo Q a quantidade da carga elétrica, e o E a carga elementar, que seria esse aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 Colombo. Não podemos também esquecer que no sistema internacional de medidas, né, o Q, que é a carga elementar, e o E, que é
o E é a carga elementar e o Q é a quantidade da carga elétrica, são descritas com C de Coulomb, ok? Como podemos então dizer assim, como a gente pode comprovar esse texto, né? Vou dar um exemplo aqui para você. Se, por exemplo, a carga de um elétron que for igual a menos E e esse corpo neutro, né, receber N elétrons, não podemos esquecer que N elétrons, né, que seria negativo, essa carga total vai passar a ser negativo. Porém, de maneira análoga, se um corpo neutro perder esse N elétrons, sua carga total passará a ser positiva. Assim, a carga total de um corpo é estabelecida. Ou seja, se ele perder N elétrons, né, que seria perder cargas negativas, ele passará a ser positivo. E se ele ganhar cargas N elétrons, né, cargas negativas, ele vai passar a ser negativo, né? Passando para uma outra tabelinha aqui sobre o princípio de Dufray e a lei da conservação da carga elétrica, correto? O que é o princípio de Dufray? O princípio de Dufray é nada mais nada menos que cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas com sinais diferentes se atraem. Podemos perceber aqui, ó, que uma carga negativa e outra carga negativa, elas não conseguem se atrair, ou seja, não conseguem se juntar. É como a gente pegar, tipo, dois ímãs, né? Não sei se dois ímãs, né? Não sei se vocês já fizeram esse experimento, né? E tentar atrair, às vezes eles não conseguem se atrair, né? Mesmo que se a gente estiver fazendo muita força nele, ele não vai conseguir. Por quê? Por que ele não vai conseguir? Porque eles são de cargas de sinais iguais, então eles não conseguem se atrair. Isso aí é um princípio, é um fato. Já cargas de sinais diferentes, elas conseguem se atrair. Você já não viu aquele ditado que de corpos de sinais diferentes se atraem? Então, é isso. Positivo e negativo, negativo com positivo, eles conseguem se atrair. Enquanto, por exemplo, negativo com negativo, não se atraem. Positivo com positivo, não se atraem. Só se eles forem diferentes. Aí sim eles conseguem se atrair. Passamos para uma outra matéria que é bem importante, que seria a lei da conservação da carga elétrica. O que seria essa aí? Essa conservação da carga elétrica. Quando houver cargas elementares, né, cargas elétricas, né, isoladas, né, ou seja, não tem interferências de um meio exterior, elas terão a chamada lei da conservação. O que seria a lei da conservação? A soma algébrica das cargas antes e depois de um processo de transferência deve ser a mesma. O exemplo que a gente pode dar é que possuímos um módulo de A e um módulo de B. O módulo de A é o equivalente a 8 colombos positivos, 5 colombos negativos e menos 6 colombos negativos. Já a troca, enquanto essas trocas de cargas, né, vai fazer essas trocas de carga, ou seja, vai somar esse com esse, subtrair com esse, vai fazer o total dessa carga aqui, ou seja, essa aqui vai ser a mesma que essas duas. A gente vai fazer uma equação aqui simples, que é o Q inicial, que é igual ao Q final, ou seja, vai ser o QA mais QB mais QC, que vai ser igual a QA mais QB mais QC final. Então vai ser 8 mais 5 menos 6 igual a 3 mais 2 mais 2, que vai ser 7 igual a 7. Ou seja, os dois vão ter que ter a mesma carga elementar, a mesma quantidade de carga. E passamos para essa parte aqui, né, que é o princípio de Dufray, o princípio da eletrostática. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, né? Compartilhe. E se você tiver mais alguma dúvida, né, sobre esse vídeo, né, a gente vai ter mais alguns exercícios para a gente fazer sobre essa determinada aula. E falou, tchau!